Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, que discute efetivamente aquilo que são os temas políticos magnos. Aqui já sabem, nós discutimos política com um P capital e não perdemos tempo com tricas e nicas. Hoje vamos discutir um tema muito importante, o proibicionismo, a nova censura, o neófito lápis azul que não para de rasurar, cortar, silenciar e até, de alguma forma, ameaçar autores, artistas, enfim, quem ousa pura e simplesmente ter uma opinião diferente daquilo que é, hoje em dia, um certo caudal principal. Aliás, se esquerda e direita parecem cada vez mais asas do mesmo pássaro, de facto existem cada vez mais novas dicotomias, a saber, por exemplo, globalistas versus soberanistas ou aqueles que são os proibicionistas versus aqueles que são os libertários. Para discutir este tema que consideramos de facto da máxima importância, porque ameaça um pilar básico da nossa democracia, a saber, naturalmente, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e até a liberdade de imprensa, tenho comigo um convidado muito especial, alguém de quem eu aprecio o trabalho há muito tempo, o Pedro Correia, que é jornalista e ensaísta e que é autor deste livro extremamente recente, acabado de chegar às livrarias. Eu gostava de ter sido eu a escrever, só que não fui, que se intitula Tudo é Tabu. Está cheio de casos desta nova censura, portugueses e estrangeiros. Pedro, muito obrigada por te juntares ao Córtex Frontal. Vou-te devolver o teu exemplar. Obrigado, eu. Começamos já aqui no deslize. Diz-me uma coisa, Pedro. Estávamos aqui a conversar um bocadinho em off. Como é que tu te lembraste de fazer este livro? Porque ele agora parece óbvio, né? Parece evidente, mas é como tudo o que é bom, não é? Depois parece uma grande ideia depois de estar feita. Eu lembrei-me de fazer este livro precisamente no ano passado. Aconteceram vários casos que foram sendo notícia. São aquelas notícias que têm um eco muito curto, duram 24 horas e depois passam a ser outras. Mas estas notícias foram-me preocupando porque eram notícias que falavam de mutilações de obras literárias. Isso. De filmes, de livros. Eu lembro, por exemplo, foi numa altura, em poucas semanas, soubemos que os livros do James Bond estavam a ser reescritos. A Enid Blyton estava a ser alvo da tesoura censória. A Agatha Christie, as obras dela estavam também a ser rasuradas. E depois comecei a pensar, eram tantos os casos que começavam a aparecer esporadicamente, e pensei, porque é que eu gostava de ler um livro em que compilasse tudo isto e gostava muito, muito que houvesse um livro desses. E quando constatei que não havia, disse, então vou eu escrever. Exatamente, gosto desse espírito. Gosto muito desse espírito. E assim foi. Parabéns pelo livro, é uma grande ideia. Eu nunca pensei, inicialmente, que chegasse aos 100. Pensei, são 100 casos que são 100 casos. Decidi trancar com um número redondo. Exato, 100. Claro. Que também é emblemático de alguma forma. Mas não pensei inicialmente que pudessem ser 100, pudessem ser 2 ou 3 dúzias e tal. Começaram a ser tantos, comecei a fazer tanta investigação, fui fazendo pesquisa, investigação, confirmação. Sim. O verdadeiro trabalho jornalístico? No fundo, é um trabalho jornalístico, foi a única profissão que eu exerci até hoje, verdadeiramente, foi ser jornalista. Embora não tenha sido jornalista o tempo todo, mas foi a profissão que eu exerci durante 4 décadas. E cheguei à conclusão que os casos eram muito mais do que eu imaginava, de tal maneira que tenho outros 100 prontos. Se houver um outro livro, uma sequência deste, matéria não falta. Tem que haver. Infelizmente. Tem que haver porque quero, de facto, reiterar os parabéns, porque isto não só é jornalismo, na minha perspectiva, como é, de facto, serviço público. Porque eu estava a introduzir este tema dos proibicionistas versus libertários, mas é com grande dor de alma que eu assisto hoje em dia e partilho, portanto, desta tua ideia, é com grande dor de alma que assisto todas as pessoas que defendem hoje em
dia à liberdade de expressão, que são contra este chop-chop da tesoura, são apodadas de extrema-direita, fascistas, radicais, extremistas, etc. Não é? E até, eventualmente, quem colige, como tu fizeste, 100 casos, até provavelmente já és conspiracionista, não é? Quer dizer, hoje em dia, e com a gritaria e a histeria nas redes sociais, sobretudo, e as pessoas comportam-se em manada nas redes sociais, o que um berra, o líder da manada berra, o sublíder berra também, e depois o resto da manada berra também, e as pessoas nem param para pensar. Muitas vezes nem chegam sequer, não têm instrumentos intelectuais. Literacia política, não é? Não desenvolvem isso, porque as pessoas está a haver um movimento de estupidificação. E a pessoa disse, calma lá, é um bocado como a história do miúdo que disse que apontou e disse o rei vai nu, não é? Se fosse hoje, o miúdo era logo catalogado, era logo... Chalupa, no mínimo. Ou fascista. Não, é isso, estás a dizer, se apontar uma evidência... Uma evidência. Se nós apontarmos aquilo que é óbvio, não é? Que está à frente dos nossos olhos, somos logo realmente rotulados com um destes epítetos nada simpáticos e até naturalmente ofensivos e calados, que é o mínimo que se pode fazer. Mas olha, eu só discordo de ti num ponto, Pedro, porque assim, eu acho que esta rotulização, esta estereotipização, dizemos que somos extrema-direita ou não sei o quê, quem por isso simplesmente até vem com o slogan dos anos 60 do é proibido proibir, quem o faz não é só nas redes sociais, é também na comunicação social mainstream, não é? Sim. Eu tenho essa experiência pessoal. Começa aí, aliás. Começa aí, não é? E na política mainstream também. Isso. Porque isto tem a ver com a compressão da liberdade. Eu cada vez me convenço mais que há menos liberdade hoje do que houve noutras décadas. Isso vê-se em tudo. Por exemplo, no cinema, que eu sei que é um tema que te é caro também. É verdade. Eu no outro dia estava a pensar, filmes, por exemplo, muito emblemáticos da década de 80, como, vou dar só 3 ou 4 exemplos, Atração Fatal, Noites Escaldantes, O Quarteto Toca Sempre 2 Vezes, 9 Semanas e Meia. Esses filmes hoje em dia não existiriam. Não. Porque viriam logo os estúdios que têm os conselheiros, as feministas, e havia logo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, corta aqui, corta acolá. E a mesma coisa no humor, é a mesma coisa. Séries como os Monty Python. Até outra série, por exemplo, como o Yes Minister. Hoje em dia, os interditos são de tal maneira, cercam de tal maneira os humoristas. Aliás, aqui no meu livro falo de vários casos desses relacionados. Já vamos falar de casos concretos. Com o humor cada vez mais... e até mesmo o Herman José, por exemplo. O Herman José... nem pensar. Hoje em dia... A parte da carreira dele que lhe deu verdadeira fama, que foi aquela parte satírica, corrosiva e tal... As entrevistas históricas... Hoje não seria possível, porque começavam logo os grupos de pressão. Uns de um lado, outros do outro, e não sei o quê, tudo aos gritos. E a pessoa, quer dizer, o humorista não tem que ser um herói, não é? Eu, por acaso, no outro dia ouvi o Hermano José, lhe mandei uma mensagem de parabéns sobre essa atitude, porque ele dizia que sabia por experiência própria que a censura não é de esquerda nem de direita. Claro. Porque ele, nessa altura, como tu recordarás também, ele foi muito censurado e houve uma tentativa de silenciamento com as entrevistas históricas, porque se considerava que era atentada ao bom nome, não sei de quê, etc. E já cá tive o Gel, por exemplo, que é outro humorista, não é? Um bocadinho mais corrosivo, não é? Não é um humor tão, lá está, tão mainstream e que também foi alvo, justamente, em Portugal, de silenciamentos. É o tal cancelamento, aliás... A cultura do cancelamento. É um paradoxo, não é? A cultura e cancelamento são... antagónicos. Não deviam caber na mesma expressão. Quem se reclama da cultura do cancelamento está a chamar estúpido a si próprio, não é? Mas eles não, mas, Pedro, quem é da cultura do cancelamento recusa também essa rotulagem. Diz, não, eu não cancelo ninguém, isto há limites. A liberdade não é um valor absoluto. Tem que haver limites onde se ofende o outro, onde não sei de quê, não é? Isso, todas as ditaduras, seja de esquerda, seja de direita, seja de cima, seja de baixo, começam com frases como essa. Claro. A liberdade tem limites, a liberdade não é absoluta, a tua liberdade acaba onde a minha acaba. Isto é para o teu bem, é para o vosso bem, é para o bem comum. Todas as ditaduras começam assim. Começa assim. E portanto, hoje em dia vêm os gurus a dizer o que é que nós devemos
que livros é que devemos ler ou não ler, que filmes devemos ver ou não ver, que músicas devemos ouvir ou não ouvir, e acabam depois a dizerem que partidos devemos ou não votar e que forma é que devemos pensar. Já estivemos mais longe também da inclusão do pensamento. E entra em ação a polícia do pensamento e a distopia orwelliana começa a tornar-se realidade. Isso é uma coisa extremamente preocupante e, portanto, combater isso e remar contra essa maré é um ato de cidadania, é um imperativo de cidadania. É isso mesmo, por isso dou os parabéns pelo livro e sabes que me identifico muito com esta causa, tenho lutado por ela, quer no plano cidadão, quer no plano político, e pretendo continuar a lutar. Uma das coisas do óbvio, e por isso a tua ideia deste teu livro, do Tudo é Tabu, editado pela Guerra e Paz, é excelente, é que realmente compila e põe a nu o óbvio, porque hoje em dia, tal e qual como diz o Orwell, parece que nos querem convencer que guerra é paz, que educação é ignorância, não é? Portanto, as coisas estão mesmo à nossa frente. Há, de facto, um cancelamento, há, de facto, uma censura, mas dizem que não. Sim. Eu politicamente defino-me como liberal. Muito bem. E, portanto, revejo-me nos princípios basilares do liberalismo clássico, que, no fundo, são os que conformam o nosso Estado de Direito. Exato. A separação dos poderes, o catálogo de liberdades, direitos, liberdades e garantias, e vejo sempre com preocupação tudo isso a ser relativizado por muitos dos chamados gurus da opinião. Exato. E que se representam, como ocupam muito espaço mediático, parece que representam uma grande franja da opinião, mas no fundo não. Não. São poucos, só que fazem muito barulho e parece que estão em todo o lado ao mesmo tempo. Aliás, o facto de haver aqui mudanças políticas grandes na Europa e da maior parte dos europeus, segundo vários estudos de opinião e sondagens, não se rever em políticas que estão a ser impostas até por instituições supranacionais, mostra que, de facto, há cada vez mais uma clivagem muito grande entre aquilo que é a opinião pública e a opinião publicada. E outra coisa também que me preocupa é o apagamento... Por mais que manipulem, desculpa. Sim, outra coisa que me preocupa é o apagamento da história. Ou seja, a partir do momento em que, e vários dos casos já vêm aqui no livro, também têm a ver com isso, a partir do momento em que reescrevemos a história toda à luz de cartilhas ideológicas atuais, que consideram que tudo quanto ficou para trás é tudo negativo, é o período das trevas, o período, foi tudo... Temos de ter vergonha. Foi tudo, o esclavagismo dominou tudo, o heteropatriarcado tóxico a dominar tudo e antes de haver... E, portanto, vivemos num mundo que é um presentismo completo. Como se tudo tivesse começado anteontem, e tudo quanto fosse para trás de anteontem, fosse tudo para riscar, para eliminar, para devolver, para cancelar, para anular. Para esquecer. Para esquecer. O que nos faz perder completamente a noção, no limite do bem e do mal. Claro. Porque se estamos a reescrever tudo, todo o passado tem que ser reescrito à luz da cartilha atual, que tentam impor-nos como o bem. No limite, por exemplo, um Mein Kampf nunca teria sido escrito, ou será reescrito agora, à luz dos novos critérios, e aparece o Mein Kampf higienizado, com um discurso tipo Miss Universo. Fofinho, um discurso fofinho. E passa a ser tudo fofinho. Um discurso pompom. Porque não pode ser, porque fere a sensibilidade, os filmes são portados que ferem sensibilidade. Somos todos muito sensíveis e ofendemos-nos agora pelos vistos por tudo e por nada. Não podemos ler coisas que sejam disruptivas. Há uma coisa que me chocou nestas pesquisas, houve várias coisas que eu fui descobrindo, e à medida que eu estava a fazer a investigação, ia dizendo palavrões para mim. Com a breca. E os palavrões iam aumentando. Caramba! Iam sendo cada vez com maior intensidade. Por exemplo, há um filme que foi galardoado com o Oscar, o French Connection, é suprimido nas versões mais recentes postas a circular, suprime uma cena de 9 segundos, que é um diálogo entre dois polícias de Nova Iorque que falam de 70, falam à moda do que falavam dois polícias brancos de Nova Iorque
dos anos 70. A caracterizar, justamente. E há um deles que diz para o outro: nunca confies no que um preto possa dizer. Isso é cortado porque é considerado, aquela frase é considerada racista? Que fere a sensibilidade das audiências negras, que deixam de querer ver aquele filme, portanto põe a tesoura em riste e, portanto, a nova censura torna-se igual à velha censura. Sim, e isso até é perverso, porque assim, eu acho que protege até mais certas minorias, por exemplo, essa minoria, a minoria em causa, saber que haveria polícias que diriam isso naquela época, que pensariam isso, porque existem, não é? E ainda hoje, não é só daquela época. Ainda hoje, do que estar a cortar e pôr a pessoa numa campânula, numa redoma. Não é? Mas é curioso, quando houve uma pré-projeção do filme, na altura, um dos atores principais do filme, o Roy Scheider, que aliás, ele e o Gene Hackman protagonizam este diálogo. O grande Gene Hackman. O grande Gene Hackman, felizmente ainda vivo. Ele assistiu a uma pré-estreia no Bronx, que é precisamente o bairro mais negro de Nova Iorque. E as pessoas vibravam ao ouvir aquilo, mesmo na cena do tal diálogo. Obviously. E depois as pessoas dizem: os polícias brancos falam assim. Claro, exatamente. Portanto, aquilo é o realismo daquela época, é apagado hoje. Sim, porque o negro que esteja a ver isso sente-se confirmado, validado, estás a ver, pá, eles falam mesmo assim, estás a ver, isto não é não sei o quê, isto é mesmo assim. Não, e agora não, cortado. Essas coisas existiram. Claro. Quer dizer, não adianta passar uma borracha monumental sobre as coisas menos aceitáveis do passado, porque tudo isso existiu, isso deve ser analisado, visto, investigado, tudo menos cancelado. E obviamente, Pedro, que qualquer país, qualquer pessoa, qualquer grupo humano sem passado é uma pessoa, um país, um grupo sem identidade. E por isso esse presentismo de que tu falas é também muito relevante nesse aspecto, porque com esta cultura do cancelamento vem também, obviamente, a perda da identidade e a perda da noção de si mesmo, e isso é grave. E não sei, nem sequer sei, do ponto de vista psicológico e psicossocial, que consequências é que isso trará, porque seria inédito. Depois há outra coisa que também me preocupa, que é a hipermoralização tudo quanto tem a ver com a sexualização. Começa a ser tudo varrido para debaixo do tapete, como se o sexo não fizesse parte não fosse algo fundamental, algo das coisas que faz mover o mundo. Não é? Por exemplo, uma das coisas que foi cancelada, censurada num livro do James Bond, foi uma visita dele a um clube de striptease. Isso, lá está, os neocensores dizem: cortámos aquilo porque aquilo pode ferir a sensibilidade feminina. Ou seja, isto é uma infantilização, neste caso, das leitoras, que leem aquilo e ficam: ai, que horror, aquele espião frequentou um clube de striptease. Portanto, voltamos outra vez ao mesmo. Já faltou mais para vermos o James Bond, que tinha todos os defeitos, era mulherengo, alcoólico, jogava e tal. Agora, em vez de comer bife com batatas fritas, passa a comer tofu, em vez de beber martini, passa a beber água das pedras, pronto. E, portanto, passamos a vida a fazer de conta. Isto é tudo um fazer de conta. Sim, e enquanto não se proíbe depois a própria realidade. Então, Pedro, já que deste aí já 2 ou 3 exemplos concretos, vamos então avançar e meter a mão na massa. Fala-me de alguns casos portugueses que te tenham, de facto, que estejam aí no livro, que estejam no teu livro, no Tudo é Tabu, e que tenham-te chocado. Bem, há um caso português que tem a ver com a cultura e, por acaso, é com o meu, que é o que eu considero que é o melhor romance de todos os tempos, que é o português, que é Os Maias. Que começou a partir de certa altura também a ser alvo de contestação, sempre à luz dos mesmos critérios que temos que impor aos escritores do passado, há muito mortos e não sei o quê, as teses atuais e tal, porque estas é que são as teses corretas, e aparecem logo os novos pastores das novas ideologias a querer reescrever o passado todo em função disso. Portanto, infelizmente o mundo da academia, tal como o mundo do jornalismo, está infestado dessa fauna. Está absolutamente infestado. Infestado é mesmo a palavra correta. Infestado. E começou logo a aparecer uma professora a dizer que estudei a fundo o Essa, e o Essa, no fundo, era um enorme racista, porque sempre que ele queria... as mulheres do livro, bonitas, eram todas de pele muito branca, muito loira,
e tal. E isso é uma prova inquestionável que o Essa era um irreprimível racista. E, portanto... Desculpa, mas tem muita graça. Naquele célebre banquete, o João da Ega, Sei. que no fundo era uma espécie de alter ego irónico do próprio Essa, já com uns copos a mais, fazia apologia da escravatura, dizendo agora, credo, agora já nem as nossas casas estão limpas como deve ser, já nem ninguém faz um arroz como deve ser, porque acabaram com a escravatura, é um escândalo e tal. Aquilo é, obviamente, completamente sarcástico. E nada deve ser tomado à letra. No concreto, não é? No concreto. E logo aparecem essas dotas cabecinhas académicas Umas craveiras do literalismo, que não sabem sequer o que é uma metáfora, não sabem o que é a ironia, claro. não sabem o que são as entrelinhas, não fazem a menor ideia do que... Chegam a professoras da universidade sem fazerem a menor ideia do que é isso, e logo já decretarem, neste caso do Essa, não foi propriamente o banimento do livro, mas é... Uma tentativa. Em futuras edições deve vir uma etiqueta alertando os leitores mais sensíveis que este livro inclui vários trechos que podem ser considerados racistas, misóginos, etc, etc, etc. Eu leio aquilo e dizer, estamos a regredir a toda a velocidade. A regredir à grande. A regredir à grande. vapor. Quer dizer, para a liberdade. E ainda me choca mais, estando nós neste ano em que se celebra os 50 anos do 25 de Abril. Pois. Mas muitas destas coisas não têm nada... Isto são 24 de Abril, não é 25 de Abril. Sim. Ou então é 28 de Maio. Mas cuidado, porque se tu dizes que isto é 24 de Abril, lá está, vais levar com o rótulo de fascista e conspiracionista. Eu vejo muitas coisas de 28 de Maio. Por exemplo, isto não é só cá, claro, mas quer dizer, há um episódio do Fawlty Towers, que é uma das hilariante. Que é hilariante, que o John Cleese põe na boca arranja um coronel reformado lá da pensão a dizer umas bocas racistas, obviamente para mostrar o que é o verdadeiro racista, o coronel racista e tal. Sim. Esse episódio foi cortado também e é como se tivesse desaparecido também do Fawlty Towers. E não adiantou os protestos, John Cleese e outros, e muita gente que diz, não interessa, mas não, porque as pessoas agora não querem ver isso porque ficam chocadas e ficam incomodadas e começam a protestar. E depois, se nós dizemos que isto é a ditadura do politicamente correto, dizem que não, que isto trata-se, tenho ouvido muito esta justificação, do regresso à boa educação, o civismo, porque as pessoas que são bem educadas e cívicas e civilizadas não tecem esse tipo de considerações, não é? Não sei se já ouviste este tipo de argumentário, mas que é absolutamente extraordinário, como se então, para já, é como se a boçalidade ou a má educação fossem proibidas por decreto, não é? O que desde logo... Se isto não é totalitário, se isto não é ditadura, não sei o que é. E depois, é como tu dizes, é perder-se o contexto, já não é a filigrana na coisa, é mesmo só apenas a circunstância. De muitas vezes personagens como essas do Fawlty Towers são justamente para caricaturar e às vezes até denunciar certas situações. Claro. Pelo humor, pela sátira. Claro. Como é evidente, ninguém interpreta aquilo com o seu valor uma apologia social. do racismo, não é? O racismo e tal, aquele coronel, o John Cleese deu uma entrevista na altura, nós quisemos pôr aquilo para denunciar, aquilo é anedótico, era uma figura anedótica, não é para levar a sério. Sim, Havia pessoas que pensavam assim, mas já naquela altura aquilo era considerado absolutamente ridículo. Agora são recuperados e aquilo tudo é levado a sério. E toca lá pôr a tesoura a funcionar. Muito bem. Mas vamos a mais casos, dá-me mais exemplos, estou a gostar. Outro caso que me chocou muito também, que é um escritor que eu gosto muito, que é o Afonso Reis Cabral. Quando veio a lume também que há dois romances dele, que é o Meu Irmão e o Pão de Açúcar, que deixaram de ter acesso, de ter possibilidade de acesso a uma versão norte-americana por causa de, e voltamos, isto é a questão das identidades, das novas entidades. Tal como, por exemplo, um ator que não seja transgénero não pode, segundo a luz das novas cartilhas, interpretar uma personagem transgénero e, portanto, isto anula tudo o que é a essência de um ator, que é pôr-se na pele de um outro e viver... Chamado lugar de fala. O lugar de fala, exatamente. E também se está agora a pegar também nesta história do livro também,
que os americanos, ele fala, no Pão de Açúcar, fala de uma transexual e o editor americano começou a levantar problemas porque, não, porque isto tem a ver com uma transexual e estivemos a fazer investigação sobre a sua pessoa e soubemos que não é transexual e, portanto, um não transexual... Parem as máquinas, não sei se estão a perceber... Um transgénero não deve escrever sobre o transgénero e coisas porque assim. Não está no lugar de fala. Portanto, não sei se vocês lá em casa estão a entender a maluqueira que isto é, não é? Isto é que é verdadeira chalupice, que é, portanto, um autor como o Afonso Reis Cabral, que também tem de estima, escreve a certa altura uma passagem sobre um transexual e o editor norte-americano diz-lhe que, como o Afonso não é trans, não pode falar sobre um trans. E, portanto, é como tu dizes, a essência, por exemplo, de ser ator é representar papéis, diálogos, interações, cenas, personagens, épocas em que a pessoa nunca viveu, personagens que nunca foram a sua, personalidades que nunca encarnou. E, portanto, essa cena do lugar de fala é absolutamente ridículo. Remete-nos para outra dicotomia, que eu acho que é muito mais interessante hoje em dia do que esquerda e direita, que é a dicotomia dos wokeistas versus os universalistas, não é? Porque eu, tal como tu estavas a dizer na tua postura de liberal, eu defendo os direitos universais. E esta ideia dos direitos para minorias particularistas, que cada vez são mais, não só se torna incomportável, como às vezes roça o ridículo, como são estas situações. Como houve aquela jovem poetisa negra que leu aquele belíssimo poema na posse do Joe Biden e o poema foi traduzido em vários idiomas e houve dois editores, houve dois tradutores, um catalão e uma senhora nos Países Baixos, que traduziram, fizeram um bom trabalho e assim, e aquilo acabou por ser cancelado porque foi considerado que só negros é que podiam traduzir aquele poema, porque alguém... Traduzir. Lá está, voltamos outra vez ao lugar do outro e também... alguém que não tenha a pele menos clara ou mais escura, não está habilitado a fazer esse tipo de traduções. E, portanto, volta outra vez a censura, a tesoura censória a funcionar e voltamos a partir de tudo às fatias cada vez mais pequenas, o novo tribalismo, as novas pandilhas identitárias e, às tantas, a própria noção de humanidade. Do universal, como eu estava a dizer, dos universalistas. Digo-se completamente. Claro. E o que interessa eu estou na minha borbulha identitária e não tem nada a ver com a tua e tu não tens nada a ver com a minha e, no limite, as nossas borbulhas não dialogam uma com a outra. Exato. E fingem que nem existem. E é a dissolução aí da necessária e indispensável coesão social, não é? Porque Exatamente. Só o universalismo pode ser a cola e o cimento comum de uma sociedade. Sim. Tu referiste aí um outro caso, acho eu que estavas a falar dele também, que foi aquele caso do ator trans, Sim, não é? Queres recordar? Foi uma coisa que me chocou imenso, que é ver a plateia, os ativistas do trans, que enchem uma parte da plateia do Teatro São Luís, param com a representação só Isto foi o quê? Foi para há uns 2 anos, não é? Sim, mais ou menos. Foi em 23. 23, exato. Foi nem 2 anos. Foi, porque era aquela peça do Almodóvar, Tudo sobre a Minha Mãe. Era essa peça, exatamente. Em que o Almodóvar, no filme, há duas atrizes transgênero. Uma delas é interpretada por um homem heterossexual. E é fazer o seu papel. Exato. É evidente, o ator não se está a representar a si próprio, representa sempre um papel. E foi considerada, aparece lá uma senhora aos gritos, foi plantada... Interrompe, não é? Entrou pelo teatro adentro. Entrou pelo teatro, começou aos gritos, interrompeu aquilo. Inicialmente até se pensava que aquilo pudesse ser ali um artifício da própria peça, Exato. Mas não era. E, portanto, aquilo foi num teatro municipal, ainda por cima, foi um desrespeito completo pela peça, pelos atores que estavam em palco, pela integridade artística. Pelo público. Os atores, muitos atores, aquilo foi um ato de rendição completa e deram razão àquela arruaceira, não é?
que depois desapareceu de cena, nunca mais ninguém soube. Ela intitulava-se... Validaram-na? Ela é que devia estar no palco, porque ela é que era e não sei o quê, ninguém lhe dava emprego e tal. Depois percebeu-se que aquilo não era nada assim, portanto a história estava toda mal contada. Eu refiro esse caso também com algum pormenor aqui. E o que me chocou mais foi ver o próprio encenador a pedir desculpa. Sim, sim. Vários atores a pedirem desculpa. Logo a seguir, o ator que fazia o tal papel é corrido. É enxutado como um cão vadio. Foi corrido? Foi corrido. Essa porque parte não ainda havia mais representações, nomeadamente a peça ainda foi ao Porto. Estou chocada. Tiveram que ir buscar, andar a ver onde é que estava um transgénero, que é para representar outro transgénero, e, portanto, o outro, o não transgénero, foi para o desemprego e tal, e ficámos assim, e com todos os... Foi uma pessoa esmagada. Completa e humilhada em público. Isto é daquelas cenas que é um bocado mal comparado, mas se continuamos assim, é um pelourinho. Vamos para as cenas de humilhação da Revolução Cultural Chinesa e coisas assim. Sim, Portanto, as novas intolerâncias, as novas censuras, os novos tabus geram estas humilhações públicas. Foi uma coisa... Isso passou totalmente... Foi um alto da fé. Então, passou foram minutos e minutos nas televisões a dar por isso, sem sequer uma perspectiva crítica, sempre uma perspectiva de dar tempo de antena ao ativismo que grita mais alto. Antes havia o detergente que lavava mais branco, agora também não se pode dizer isso, também esse anúncio também já seria cancelado também. Agora é o ativismo que berra mais alto, e o que berra mais alto é como se tivesse razão, mas isso não é verdade. Não é, geralmente quem tem razão não são as pessoas que berram mais. Mas eu nem sei se é o que berra mais alto, Pedro, porque eu sinceramente acho que há uma agenda que visa, efetivamente, introduzir alterações estruturais nas nossas sociedades ocidentais e que socorre, tem vários braços armados e várias ferramentas e que lança mão, efetivamente, da censura e deste tipo de pressão, não é? Porque estamos a falar de pressão, porque repara, depois também há muitas pessoas que até discordam, eu tenho cruzado e tenho interagido com muitas pessoas que discordam deste novo lápis azul, mas preferem ficar caladas porque não querem ser canceladas, não é? Porque preferem ficar em silêncio porque não querem perder os seus empregos, como aconteceu esse ator, não querem perder um estatuto. Algumas, por simplesmente, nem querem deixar de pertencer, querem continuar a pertencer ao rebanho principal. Sim. E sabem se levantarem grimpa ou se ousarem ter uma nota que seja dissonante, correm o risco de ser postas na borda, não é? Da estrada, ou na borda do prato, não é? E, ao mesmo tempo, vai-se fazendo a apologia da ignorância. Portanto, tem a ver também com o desconhecimento da história. Um dos casos que mais me chocaram, que vem aqui também, que há um agrupamento escolar em São Francisco da Califórnia, que retira o nome do Abraham Lincoln do nome da escola, considerando que o Abraham Lincoln foi uma figura extremamente... que perseguiu os nativos americanos. E, portanto... O Lincoln foi o homem que assinou o decreto da emancipação dos escravos, pagou com a vida por isso. Portanto, foi no limite, foi até o limite da defesa do combate à escravatura. O nome dele, 150 ou 160 anos depois, é banido de uma escola porque é considerado que ele andou a perseguir uns índios e não sei o quê, agora não é índios também, agora tem um nome qualquer também. Nativo americano. Deu autorização a que se perseguisse os nativo-americanos e na Wikipédia diz isso. Depois o caso tornou-se aí, houve algum, vá lá também, ao menos isso, houve algum escândalo jornalístico. E depois falaram com as tais pessoas que tinham decidido lá nesse agrupamento escolar acabar com o nome do Abraham Lincoln e ficaram a saber que essas pessoas tinham dado a fazer uma pesquisa na Wikipédia. Portanto, com base numa pesquisa da Wikipédia, elimina-se o Lincoln no nome da escola e deixa de ser um combatente da causa anti-esclavagista para passar a ser um perseguidor de índios. Mas não sei se esteja esse caso aí no Tudo é Tabu, no teu livro, mas eu lembro de haver uma pichagem e vandalismo sobre uma estátua do Padre António Vieira,
Sim, por acaso não está. Por acaso aqui em Lisboa, também demonstrando também uma funda ignorância sobre o papel desse padre, não é? Que foi super progressista e um visionário à altura, não é? Quer dizer, se houve pessoa que defendeu a proteção de vários nativos, etc., foi ele. Mas pronto, que também é tipo Abraham Lincoln, é o mesmo género. É o mesmo género, porque isto é uma espécie de contágio, não é? Portanto, Pois, também há o fenómeno de contágio social. Agora contágio. tu tocaste aí num ponto sensível. Os casos mais chocantes são dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido também. As universidades, sobretudo no Canadá e nos Estados Unidos e no Reino Unido, tornaram-se sítios infrequentáveis. Portanto, as universidades deixam de ser um espaço máximo de debate, discussão. Pensamento crítico. Pensamento crítico para ser uma coisa totalmente acrítica onde vão repetir chavões. E quem não repete o chavão, lá está, é empurrado para a borda do prato. E rotulado. Completamente que é uma rotulado. forma de vexame público, que é uma forma de humilhação e de exclusão, não é? O que, aliás, é extremamente curioso também, porque muitas destas correntes se dizem altamente inclusivas, não é? Mas depois, na verdade, passam o tempo a excluir outras pessoas e a censurá-las, e lá está, e a tentar invisibilizá-las do espaço público, não é? É o espírito de seita, instalam-se um espírito de seita. É isso mesmo. E depois, esse espírito de seita leva a andarem sempre de lupa na mão à procura de hereges, não é? E, portanto, o crivo é cada vez mais fino e às tantas, no limite, somos todos hereges. Ou potencialmente hereges. E fazem estes autos de fé, como aconteceu... Isso é chocante. Quer dizer, há um auto de fé a queimar livros no Canadá, em escolas, várias escolas no Canadá. Queimar livros. É filmado, é registado. Uma coisa que eu pensava que tinha acabado com a Inquisição. É impressionante. Queimam um livro do Asterix, que é o Asterix na América, porque o Obelix se apaixona por uma nativa americana e não é lícito alguém com o perfil europeu, heteropatriarcado tóxico do Obelix, estar a apaixonar-se por uma nativa americana, que isso é tóxico e, portanto... É tóxico? Eu pensava que isso tirar para a fogueira. Isso era o melhor desses 500 ou 600 anos dos portugueses, dos espanhóis e dos holandeses, etc., nos 4 cantos do mundo, que é o crioulo, não é? Eu pensava que isso, não é? A miscigenação fosse o melhor, não é? Houve, de facto, muitos crimes cometidos nessa altura, mas houve essa parte boa, não é? Da mistura. A mestiçagem, no fundo, no limite todos somos mestiços. Claro, quer dizer, com certeza. Mas quando se anda a combater precisamente essa noção de mestiçagem em nome da pureza da tribo, da seita, aí sim esses estão a ir muito mais ao encontro daquelas teses higienistas. E eugénicas. E eugénicas dos nazis e por aí fora. E são os neo-eugenistas, na minha perspectiva. Completamente. Porque lá está, o crioulo é de facto o melhor dos anos todos dos ex-descobrimentos, porque descobrimentos também já não se pode dizer, também não é? não se pode. É a perspectiva do agressor. A mestiçagem é uma conquista civilizacional. Claro que sim, sem dúvida. E quando o João da Ega, critica esses aspectos lá nos Maias, no fundo é o Essa a defender a mestiçagem e a pôr na boca do João da Ega aquelas teses ridículas que no fundo ele quer combater. Claro. Mas aquilo não é um romance, não é um panfleto, não é? O Essa não era um panfletista, era um romancista de grande categoria. E de facto é chocante vermos académicos a calcinarem essas teses. Essa só pode ser lido com precauções e tal, como antes se dizia nos filmes também. Atenção, este filme tem cenas eventualmente chocantes. Agora tudo é eventualmente chocante. E, portanto, o tal princípio do maio de 68, do é proibido proibir... Já foi. Já era. Eu adorava quando ouvir isso da boca dos meus pais e dos amigos dos meus pais, não é? Que fizeram a crise de 69, a crise académica, que foram presos pela PIDE, etc. Eram os meus heróis, é proibido proibir. E afinal agora é esta geração, não eles, felizmente, mas não eles próprios, mas a sua geração que justamente introduziu isto. E tu tocas aí no nervo com o qual eu tenho particular preocupação e consternação, porque que é a questão da tomada, não é?
é? O assalto, o abocanhar da academia, não é? Que devia ser, obviamente, o pináculo da dúvida, do debate, do tal pensamento crítico, do livre pensador, e que se deixou, de facto, engolir por esta senda e transformou-se em mais um bastião, nestas ferramentas, em mais um bastião de impor isto, não é? De uma forma, porque forja gerações, não é? Forja gerações vindouras, e por isso acho particularmente preocupante essa parte. Há um caso chocante, entre vários outros, que eu também falo aqui no livro, que é há um escândalo numa universidade, porque é organizada uma festa estudantil, normal como tantas outras, que era a Tequila Party, e eles iam com os sombreros, e era uma coisa descontraída, e iam-se aos copos e não sei o quê. Os dois organizadores disso começaram a ser alvo de crítica no jornal universitário, dizendo que estava a haver apropriação cultural. E com isso estavam a humilhar, aqueles sombreros humilhavam os estudantes universitários de origem mexicana e, a partir daí, todos os latino-americanos. Claro, foram chamados à reitoria, foram suspensos. Eles tinham lá aposentos lá na universidade, perderam isso por causa da Tequila Party. Portanto, já chegámos a extremos destes, naquilo que era suposto ser uma atmosfera de grande liberdade, como é uma universidade dos Estados Unidos. Tu apanhaste aí no livro o caso da Rita Pereira, daquela atriz portuguesa que fez umas trancinhas? Não, mas lá está, isso é um daqueles muitos casos que ficaram de fora, mas foi acusada, criticada em todo o lado por apropriação cultural. E eu acho que o marido dela até também é meio crioula, ou meio misturado, não sei muito bem, mas nem isso a salvou, não é? Olha, Pedro, sei que o lançamento do... Passa para cá aqui outra vez, o deslize, obrigada. Sei que o lançamento do Tudo é Tabu correu muito bem. Correu, sim, foi. Portanto, não estamos sozinhos, não é, Pedro? É boa notícia. Felizmente, é bom saber. Se calhar há muitas pessoas que estão caladas sobre este tema, mas que se calhar vão tomando cada vez mais voz. Fico a aguardar com grande expectativa o segundo volume. Está visto que tens muito que escrever, ó Pedro? Tenho sim, tenho. Material não falta. Exatamente, material não falta. E vocês já sabem, este livro com certeza pode ser encontrado nas livrarias habituais, não é assim? Sim. Pedro, muito obrigada por teres vindo até ao Córtex Frontal. Tudo é tabu, mas aqui no Córtex, sim, falamos com todos os graus de liberdade, discutimos abertamente todos os temas e se vocês gostam deste videocast, por favor, partilhem, recomendem a amigos e família e já sabem, não percam o próximo episódio, já para a semana.